Bom dia, pessoal, bom dia, visionários. Vou fazer nosso mantrazinho hoje aqui. Hoje eu não tô com a camisa do PQP, não tô com a camisa do Café Guaraná Leitura e Meditar, porque o Mengão vai jogar e é um jogo muito importante. Então aí, os meus amigos que não são flamenguistas, infelizmente vocês vão me ver com essa camisa aqui hoje. Pessoal, bom dia aí, vamos entrando. Se vocês puderem, por favor, clicar no aviãozinho. De novo, eu esqueci de colocar o tema da minha live. Deixa eu ver se eu consigo colocar, toda vez eu tento colocar. Destaques. Não consigo. Pessoal, não dá. Manda, por favor, aí. Para quem vocês acham que está precisando ter uma rotina, para quem vocês acham que precisa melhorar os seus hábitos e que precisam criar hábitos saudáveis também, manda para mim, por favor. Aí. Pessoal, a gente vai falar sobre o poder da rotina. Eu fiz uma enquetezinha aí perguntando sobre qual tema a gente deveria falar essa semana. Eu vou tentar fazer isso sempre, escolher junto com vocês algum tema que foi discutido, foi abordado inclusive aqui no PQP, no nosso livro Perseverar e Querer é Poder. Pronto, eu mandei para algumas pessoas aí e façam isso também. Café Guaraná, leitura e meditar. Hashtag PQP, perseverar e querer é poder. Deixa eu colocar um pouquinho aqui do meu mantra. Pela manhã. Olha aqui o cafezinho que o Dr. Felipe Mota, que faz o Vitalcast junto comigo, me orientou a comprar. Não gostei muito desse especificamente. Ele é muito doce. Eu gosto de tomar café sem açúcar. Pessoal, poder da rotina. Bom dia, Anderson. Bom dia, irmão. Chora Botafogo. Bom dia, doutora Raquel. Bom dia, Júlia. Doutor Vitor. Bom dia, Vilma. Tamo junto. Pessoal, vamos falar sobre o poder da rotina. Já vou deixar para vocês uma dica de leitura, que é um livro chamado O Poder do Hábito. Livro de Charles Duhigg, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Tem outros também, como Hábitos Atômicos, a gente vai citar esse livro também. Eu vou fazer uma breve meditação sobre essas leituras. Tem vários livros, tem o Milagre da Manhã, que também fala bastante sobre o hábito. E por que o tema da minha live, que eu esqueci de colocar aí, é o poder da rotina e não o poder do hábito, que tem um livro, inclusive, com esse nome. Vou explicar para vocês a diferença entre rotina e hábito. E sabem qual é a diferença entre rotina e hábito? Nem gol, Dr. Everton, tamo junto. Quem sabe a diferença entre rotina e hábito, coloca pra mim aí. Eu vou falar pra vocês o poder que a rotina pode trazer pra gente e o poder que a rotina, virando hábito, mais ainda consegue trazer pra gente. Pessoal, a diferença é o seguinte: a rotina, nós precisamos ter consciência ou precisamos de raciocinar para executar. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente acorda pela manhã, quem não usa farda ou uniforme precisa decidir qual a roupa vai colocar. A gente gasta muita energia nessa decisão. Inclusive, existem alguns estudos que mostram que uma boa parte da nossa energia, uma grande parte, 25% da energia que nós gastamos mental durante o nosso dia, está na roupa, na escolha da roupa que a gente vai usar. Olha que forte isso. As outras coisas a gente acaba fazendo no piloto automático, que é o nosso hábito. Então, hábito é tudo que a gente faz sem precisar gastar muita energia. O hábito é aquilo que a gente faz simplesmente no piloto automático. Por exemplo, você acorda de manhã, escova os dentes, você toma banho. Essa sua rotina, que você não precisa raciocinar, ela já virou um hábito. Então a rotina, para que ela vire um hábito, existem algumas
coisas a serem feitas que eu vou ensinar vocês a transformar a rotina em hábito. Mas por que eu coloquei o poder da rotina e não o poder do hábito? Pelo seguinte, a rotina, a gente decide ela. Toda vez que você, apesar de gastar energia, e durante a nossa evolução do ser humano como espécie, o tempo todo o nosso cérebro está tentando poupar energia, porque isso era muito importante para a nossa sobrevivência. A gente precisa poupar toda a energia possível para utilizar ela quando realmente for necessário. Então o nosso cérebro, pessoal, ele tende a procrastinar mesmo. A tendência natural nossa é economizar energia. E o hábito é uma estratégia do cérebro sensacional para a gente poupar energia. Se eu não preciso pensar no que eu vou fazer, eu simplesmente vou lá e faço de forma automática, eu não gastei essa energia. Por isso que 40% das nossas atividades todas são hábitos. 40% das coisas que nós fazemos são inconscientes. A gente simplesmente vai lá e faz no piloto automático. Mas por que eu coloquei então o poder da rotina de novo? Porque a rotina é uma decisão. Eu preciso decidir o que fazer. E antes de hábito se tornar hábito, ele foi uma rotina. Por que isso é forte então? Porque a rotina é muito forte então? Porque o poder dela é forte então? Porque você decide. Você decide desde a roupa que você vai usar até o horário que você vai dormir, antes dele se transformar em hábito. Pegaram a diferença entre o hábito e a rotina? Existem hábitos que não são saudáveis. Por exemplo, o hábito do vício. Existem vários vícios. Hábito de dormir muito tarde, dormir 4 horas por dia, porque eu tenho que acordar muito cedo, porque eu fico ali no Instagram rolando barra infinita para cima do TikTok, do Instagram. É um hábito, às vezes, que já virou hábito, ou uma rotina, que ainda não é um hábito, mas é uma rotina não saudável. Bom dia, Oshiro, tamo junto. Então, pessoal, a diferença entre hábito e rotina é essa, tá? A rotina eu preciso de uma decisão, ela é consciente. O hábito já se tornou inconsciente. Mas tem um detalhe importante, a rotina você consegue mudar ela a qualquer momento, porque, de novo, ela necessita de uma decisão. E o hábito, quando vira hábito, para você mudar é bem complicado. É só vocês entenderem, vou tirar a parte química do vício, tá? Cerebral ali, de neurotransmissores e tudo, mas mesmo assim nós temos vícios que não são químicos. Se vocês pararem para imaginar, vocês vão ver que é muito difícil quebrar, porque já virou hábito. Pensa no cigarro, pensa no crack, lembra da Cracolândia, vocês vão entender que o hábito, que já é feito de forma quase que inconsciente, é muito difícil de transformar. Mas a minha ideia aqui então é fazer com que vocês transformem, ensinar, racionalizar de que forma eu consigo transformar um hábito ruim em um hábito bom e também de criar novos hábitos bons, tá? Então eu já vou falar para vocês que existe uma coisa chamada loop do hábito. O que é esse loop do hábito? É um círculo que acontece entre 3 coisinhas geradoras do hábito. Uma delas é a rotina. A segunda delas é uma deixa. E a terceira é uma recompensa. Então, para que uma coisa se transforme em hábito, para que uma rotina se transforme em um hábito, ela precisa ter esses 3 elementos. O primeiro é uma deixa, o segundo é a própria rotina e o terceiro é uma recompensa. O que é a deixa? A deixa pode ser uma pessoa, pode ser um sentimento, pode ser um objeto, a deixa pode ser um local. Exemplo de um objeto como deixa é o despertador. É a melhor deixa que tem para a gente fazer alguma coisa. A rotina de acordar, ela já começa com a deixa do despertador. Ou para você tomar um remédio, você coloca o despertador para tocar, tocou, você fala, é a hora do remédio. Então a deixa cria um link no seu cérebro para a execução de uma rotina. A deixa pode ser uma pessoa, por exemplo, o Cristóvão, que hoje é meu personal, ele é uma deixa para eu treinar. Se eu encontrar com ele, eu já sei que eu tenho que treinar, ou ele me lembra que eu tenho que treinar. Ele fala, bom dia, doutor, vamos treinar no horário tal. É uma deixa legal. A sua deixa pode ser um local. Você chega na academia, você está passando por ela, você lembra que precisa treinar. Às vezes você está um mês sem ir à academia, você entra lá, você passa por ela, ou você vê alguém na academia e você fala, caramba, eu preciso treinar. Então ela vai despertar em você a necessidade da execução de uma rotina, isso é a deixa, tá bom? O que é a recompensa então? A recompensa é o que você tem de ganho depois que você executa a rotina. Por exemplo, quem gosta de correr sabe que depois da corrida é sensacional
você tomar um banho gelado e sentir aquela descarga ali de endorfina, aquela sensação maravilhosa, e é por isso que muitas pessoas correm. O chocolate tem a deixa do almoço, terminei de almoçar, deixa da sobremesa, como chocolate, tem uma recompensa de quando eu coloco chocolate na boca, que é a recompensa da satisfação e também das endorfinas que são geradas, são hormônios de uma boa sensação. E aí eu posso falar de várias rotinas que a gente tem recompensa, e à medida que ela tem então uma deixa e uma recompensa, provavelmente isso vai gerar um hábito. Eu falei aqui, acho que na minha penúltima live, sobre o hábito da sobremesa, que eu acho péssimo. E contei para vocês uma história entre mim e a minha filha, que a gente fala um pouquinho sobre a sobremesa. Mas são hábitos, tá, pessoal? E hábitos também são culturais, e hábitos são formados por vários elementos. Mas entenda que se você precisa mudar um hábito ou criar um hábito, você vai precisar trabalhar uma deixa e você vai precisar trabalhar uma recompensa. Na live que a gente vai fazer na sexta-feira, com um vinho na mão e uma reflexão, eu vou refletir sobre várias coisas que as pessoas responderam já para mim nas caixinhas de pergunta. Na minha caixinha de pergunta eu perguntei qual é o hábito que você quer criar ou qual hábito você quer deixar de fazer. Umas pessoas acordar, uma leitura de um livro, então eu vou criar junto com vocês uma deixa, a gente vai refletir sobre uma deixa legal e refletir sobre uma recompensa legal, tanto para mudar o hábito quanto para criar um novo hábito. Porém, a gente vai falar agora sobre o poder que tem a rotina geradora de hábito. Então lembra que a rotina faz parte do loop, mas a rotina você decide. Voltar um pouquinho para aqui explicar a rotina. Quando a gente vai decidir a roupa que a gente vai usar, olha que extraordinário quem usa uniforme. O cara deixa o uniformezinho separado ali, ele acorda de manhã, ele vai lá, pega e coloca. E tem gente que gasta muito tempo pensando em qual roupa vai utilizar no seu dia. Imagina uma roupa para um evento ou uma festa. Tem mulheres que ficam ali 6 meses decidindo o vestido da formatura e sempre acorda de manhã com aquele pensamento ali. É uma decisão que gasta muita energia. E muitas vezes esse pensamento é uma rotina, essa escolha é uma rotina. Então vamos fazer isso virar hábito, para você não precisar mais pensar. Por que é importante então que vire hábito? Porque vai ser repetido, você não vai gastar energia e ao final disso tudo essa energia vai ser acumulada para te entregar uma coisa extraordinária. Vamos falar da leitura? Tá aqui, criei uma live, leitura, café Guaraná, leitura e meditar. Por que café Guaraná? Porque é uma referência ao nosso estímulo a fazer uma coisa com vitalidade, a fazer uma coisa com uma deixa do café, por exemplo, e fazer uma coisa com uma recompensa. Então, para mim, hoje, eu criei aqui junto com vocês uma deixa. Eu sei que terça-feira eu tenho uma live, eu sei que sexta-feira eu tenho uma live com vocês, não tem mais como eu deixar de ler. Então, eu sempre fiz uma leitura pela manhã quando eu acordo e sempre fiz uma leitura à noite. De um tempo para cá, a minha rotina começou a mudar demais, por necessidades outras. E por vezes eu ficava uma semana sem ler nada. Isso estava me incomodando demais. Criei a live. É impossível agora, pelo menos na véspera, na segunda-feira à noite e na terça-feira de manhã, eu não fazer uma leitura, porque eu tenho que vir aqui conversar com vocês sobre ela. Então uma deixa e me dá uma recompensa, que é poder compartilhar isso com vocês. Pessoal, olha o poder que vai ter a rotina virando hábito. Se a gente lê por dia 10 páginas, imagina que vocês leiam um capítulo de um livro por mês, não precisa ser um livro não, um capítulo de um livro por mês. Vocês vão conseguir ler 2 a 3 livros por ano. Em 10 anos vocês leram aí muitos livros, tá pessoal? 30 livros, 40 livros. Vocês vão estar evoluindo muito intelectualmente, vão estar evoluindo muito a mente de vocês. Imagina se a gente fizer isso com inglês durante 20 anos, todo dia de manhã você acordar e escutar uma música em inglês, pensando interpretando a letra, ou com um novo idioma, não precisa ser inglês, colocando isso todos os dias. Imagina que vocês caminhem todos os dias pela manhã, imagina o poder que isso tem, tá? Mas eu vou falar de um poder mais profundo, que é o poder dos hábitos atômicos. Como eu disse, bom dia Fernando, bom dia Ingrid. Como eu disse, os hábitos atômicos, a gente vai discutir um pouquinho mais na sexta-feira, tá? Mas
Vamos falar um pouquinho desse poder aí. Existe um livro, Hábitos Atômicos. Vou já lembrar o nome do autor aqui, enrolei vocês para tentar lembrar, não veio na minha cabeça, tá? Então tem um livro chamado Hábitos Atômicos, dá uma pesquisadinha aí, o poder do hábito também. Mas o que ele fala sobre os hábitos atômicos são os mini hábitos ou os micro hábitos. O átomo é a menor unidade possível. O átomo, ele é micro, mas ele tem muito poder, porque ele conecta outros átomos. E aí eu vou explicar para vocês o seguinte. O átomo é a gente vai fazer uma reflexão um pouco mais profunda sobre isso na sexta-feira, mas eu já vou adiantar para vocês aqui uma coisa muito interessante sobre esse livro e sobre o átomo. O átomo é uma unidade indivisível e micro, minimamente possível de existência. O que é o átomo? O átomo é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Então são 3 coisinhas formadoras dessa unidade. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente discutiu o Olympus, falei que existe um mecanismo, está lá no livro PQP, Perseverar e Querer é Poder, parece os anéisinhos olímpicos, não vão conseguir ler aqui, mas cada engrenagemzinha, cada anelzinho desse aqui simbolizando, cada arco simbolizando é uma letra O de uma característica. A gente tem a característica do observador, do ousado, do otimista, do obstinado e do orientado. Essas características vão fazer com que a gente alcance o nosso objetivo bem claro e definido, vão ajudar vocês a definirem um propósito, a definirem um objetivo, a definirem uma meta. São coisas diferentes, a gente já falou aqui na live, mas não só definirem, como alcançarem, tá? Então a ideia do mecanismo Olympus é fazer com que a gente alcance. Hoje a gente está falando do hábito, que está aqui no mecanismozinho chamado de obstinado, que é a sua capacidade de cumprir o que você colocou, tá? Então, de novo, eu falei de poder da rotina, porque a rotina a gente decide, e o obstinado ele decide todo dia fazer uma coisa, até que isso vire hábito. Então tem um poder muito grande, que é o poder da pessoa obstinada, tá? Então, ok. Mas lembra que eu falei que o Olympus não significa só uma meta específica. Vou usar de novo o concurso, que eu acho uma coisa muito legal. Eu quero passar num concurso. Ok. Mas às vezes a gente sangra demais para subir essa montanha que o concurso está lá em cima. Sangra abandonando todos os nossos hábitos, seja o hábito de alimentação, seja o hábito de exercício físico, seja o hábito da convivência social, seja o hábito do lazer. E quando a gente chega lá em cima, a gente está completamente destruído. Subimos de peso, ficou doente, destruiu a família, não tem mais amigos. Então a ideia é que você alcance um objetivo sim, mas mantendo as outras áreas da sua vida. Então lembra que o Olympus, eu peguei até a palavra Olympus, para a gente facilitar o entendimento, e separei em 7 áreas da vida, onde o O é de orientação física e mental, o L é de lazer, o Y é de Yeshua, que significa salvação, significa a sua espiritualidade, o M de monetário, que é o seu financeiro, o P de profissional, o U de universal, que é a contribuição que a gente deixa para o universo, e o S de sócio sentimental. Essas são as áreas da vida que a gente precisa trabalhar. E olha que interessante, o átomo, eu falei que o 3 é muito importante, é um número que eu chamo de condição de existência, e eu expliquei por que condição de existência. Por exemplo, no átomo aqui nós temos o número 3 como condição de existência, o próton são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Nas cores nós temos o 3 como condição de existência, e no nosso corpo nós temos o corpo, a alma e o espírito. Fiz uma diferenciação para vocês entre alma e espírito, que é muito filosófica, muito difícil inclusive de compreender, mas entendam que Pai, Filho e Espírito Santo como condição de existência do Deus que eu acredito, corpo, alma e espírito como uma nossa condição de existência, e o número 3 então falando disso. Então vou falar para vocês que os hábitos atômicos, eles se conectam em 3. Falei tudo isso para chegar até aqui. Hábitos atômicos são conexões entre os hábitos que vão te dar uma condição de existência extraordinária. O que seria isso então? Lembra, corpo, alma, que é a nossa mente, e o espírito, que é a nossa vitalidade, a nossa conexão com algo que vem após, a nossa conexão com Deus, a nossa intenção por trás da ação. O espírito é a nossa intenção, é o nosso propósito. A gente vai filosofar sobre isso depois.
Mas olha só o linkzinho super interessante sobre os átomos atômicos. 3 coisinhas conectadas. Se você inicia uma caminhada todos os dias, um mini hábito, um micro hábito, não precisa ser uma maratona, nem uma corrida. Eu inicio agora uma caminhada, olha o que ela vai me gerar. Vamos que eu decida amanhã de manhã caminhar 20 minutos, e depois de amanhã 20 minutos, e depois mais 20 minutos, e eu estendo isso. Não consigo caminhar 20 minutos, vamos que eu decida caminhar 10 minutos. Vamos que eu decida não ler um capítulo, mas ler 5 páginas por dia. Vamos que eu decida ler uma página por dia. Pode ser atômico, pode ser pequenininho, pode ser micro, mini hábitos. Olha o que essa caminhada vai me gerar. Você começa a caminhar com uma rotina, você gera uma deixa do despertador, você tem a recompensa da endorfina e isso gera um hábito em você. Fez o loopzinho circular. Depois desse hábito da caminhada, você vai naturalmente passar a se alimentar melhor. O seu físico, o seu corpo vai começar a trabalhar melhor, tanto a caminhada quanto a sua alimentação. Pode perceber, todo mundo que começa a academia começa a se alimentar melhor. Pode ser inconsciente ou pode ser consciente, o fato é que eles são indivisíveis e estão conectados. E o contrário é verdadeiro. A pessoa que não caminha ou não pratica atividade física, a sua alimentação também vai ser desregrada. Alimentação e exercício físico conectando o seu corpo. Olha mais que coisa interessante. A gente começa a fazer isso, a gente começa a dormir melhor, porque você sabe que você tem que acordar cedo para caminhar e o seu sono ele melhora diante das atividades físicas e de uma alimentação saudável. O seu sono bem produtivo trabalha a sua mente. Lembra que a nossa mente são os nossos pensamentos, que eles podem ser bons, como o nosso PQP, positivos, ou podem ser negativos. A nossa mente vai ser melhor trabalhada. Nossa mente melhor trabalhada, a gente fica mais em paz, a gente fica mais tolerante, a gente fica mais agradável, a gente trata melhor os nossos familiares, a gente trata melhor nossos esposos, nossos filhos, o nosso convívio social fica melhor também. A nossa conexão com Deus também fica melhor. Você vai tentar se conectar com a sua existência, você vai tentar encontrar um propósito um pouco maior. Pessoas que gostam de meditação vão começar a meditar. Então, perceba como que um pequeno hábito vai conectar vários outros hábitos que são indivisíveis, tá, pessoal? E a gente vai falar de vários hábitos conectados quando a gente for fazer essa reflexão. Falei aqui da caminhada como exemplo, mas esses hábitos atômicos, que eles são completamente conectados e indivisíveis, vão te gerar um poder muito grande lá na frente. Bom, voltando agora aqui, vamos falar de resolução, de criação de hábito e como que eu posso fazer, vou dar um exemplo para vocês, para mudar um hábito muito importante. E aqui eu vou falar de um hábito chamado vício do cigarro. Um exemplo, tá, pessoal, que eu peguei aqui aleatoriamente. Existe uma deixa muito grande para quem fuma, e vocês vão entender aí, se conhecem alguém que fuma, ou se vocês fumam. Pelo menos eu conheço algumas pessoas que dizem que toda vez que tomam café, sentem vontade de fumar. Então, café é uma deixa que vai gerar o cigarro, que vai gerar uma recompensa após o cigarro, tá? Porque o cigarro também gera sensações legais. Vou falar aqui então do crack, que te leva para Nárnia. Você tem uma sensação muito legal também, e isso é a recompensa formadora de hábito. Deixa, rotina e recompensa. Como que eu faço para mudar um hábito muito difícil? Posso contar depois para vocês a história do homem que criou os Alcoólicos Anônimos e tirou meu pai, por exemplo, do vício da bebida. Meu pai ficou sem beber durante 10 anos. E quando eu era bem pequenininho, 3, 4 anos de idade, ele era alcoólatra. Posso falar isso com tranquilidade. Meu pai não está mais entre nós, mas foi uma superação muito grande. Eu tenho meu pai como um exemplo de homem para mim. Ele teve problemas com álcool muito sério, né? Era alcoólatra mesmo, tomava cachaça todos os dias. Começou a ter muitos problemas na minha casa, familiares, inclusive, com a minha mãe, com a gente. E ele foi para os Alcoólicos Anônimos e parou de beber completamente, ficou praticamente a vida inteira sem colocar cachaça na boca mais.
Bom, como que isso acontece, como funcionam os Alcoólicos Anônimos, a gente pode falar depois também sobre o cara que criou, o que aconteceu com ele, o que gera ali, já que não tem medicação, já que não tem internação, já que a única coisa que acontece nos Alcoólicos Anônimos são instituições de hábito. Mas eu vou reunir, eles têm até os 12 mantrazinhos que eles fazem lá, mas eu vou resumir para vocês entenderem o que funciona e como funciona isso. Pessoal, é o seguinte, para a gente mudar um hábito muito forte, ou para a gente criar um hábito muito forte, eu preciso manter a minha deixa, manter a minha recompensa e trocar a rotina. Por isso o tema da nossa live hoje é poder da rotina e não poder do hábito, porque a rotina, que é uma decisão que você toma, tanto para mudar quanto para continuar, é o que vai modificar o seu hábito ou vai gerar o hábito. Olha que coisa importante. Então eu estou afirmando para vocês aqui agora, nessa live, que a regra de ouro, a condição fundamental de você mudar um hábito é manter a deixa e manter a recompensa, transformando o meio, que é a rotina. Se você muda a rotina, tendo a recompensa, tendo a deixa, vocês conseguem mudar o hábito e criar um hábito. Olha que legal que acontece nos Alcoólicos Anônimos e olha que legal que acontece no vício da bebida. Bom, saiu do trabalho, era uma coisa que meu pai fazia muito. Trabalhava o dia todo como auxiliar de solda, trabalhou num garajão também, guardando o carro. Tocou sirene ali de acabar o expediente dele, parava no primeiro barzinho que tinha na saída junto com vários amigos, vários peões ali que estavam com ele, para aliviar o estresse do dia, para falar um monte de coisas, para conversar, confraternizar, aliviar a nossa mente. E o álcool, além da sensação que ele trazia, ele também fazia esse alívio do estresse. Então muitas vezes a gente bebe, existe a frase, eu bebo só socialmente, porque realmente a gente socializa muito na nossa sociedade moderna com álcool. Então existia a deixa, que era o fim do trabalho, e ele já sabia que depois dessa deixa vinha a bebida, e na bebida a recompensa da sensação de prazer que o álcool trazia, mas também da socialização. Olha o que os Alcoólicos Anônimos fizeram, e eles fazem isso em 60 dias, 60 reuniões, alguma coisa assim, não lembro direito, mas são 60 dias, 60 reuniões, um período muito grande, e estudos mostram que a transformação do hábito, colocando a deixa, a recompensa geralmente demora em torno de 2 meses mesmo, tá, pessoal? Então os Alcoólicos Anônimos fizeram 60 dias, 60 reuniões. O que acontecia então? A deixa era igual. Acabou o trabalho, tocou a sirene, eu sei que eu preciso me socializar. Então o que eles faziam ao invés de ir para o bar? Eles se reúnem várias pessoas para ali depositar a sua ansiedade, e eles têm aquelas práticas de fala para mim do seu problema. Você ia lá e falava de várias coisas que o álcool te gerou de problema, ou dos seus problemas, de forma geral que vocês têm ali. E isso te dava uma recompensa de apoio social. E hoje a gente tem a terapia, né, pessoal? Mude a sua rotina. Mas olha o que interessante. Interessante é que existia-se uma rotina. Então os Alcoólicos Anônimos eram durante 60 dias reuniões todos os dias. Então todos os dias existia a recompensa de encontrar com os amigos. Conseguiram pegar a chave? Eu modifiquei a minha rotina. Minha rotina, ao invés de ir para o bar, agora eu vou para uma outra reunião dos Alcoólicos Anônimos. Uma reunião legal. A minha deixa continuou. Terminou o trabalho. A minha recompensa social de alívio da ansiedade, do estresse, de tudo isso, também continuou. Vamos fazer uma outra forma? Imagina que a gente mudou pelo esporte. Minha deixa continuou, acabou o meu trabalho. Ao invés de ir para o bar, eu vou para a academia, ou eu vou para o meu jiu-jitsu, por exemplo, que eu sou apaixonado. Chegar lá, além de eu ter uma recompensa das mesmas endorfinas, ou de outras, mas que também vai me dar prazer e sensações legais, eu me confraternizo com os meus amigos, no que a gente chama de resenha pós-treino. Acaba o treino, às vezes a gente fica mais tempo ali conversando, batendo papo, aliviando estresses e ansiedade, falando de qualquer coisa, menos de trabalho. E isso vai fazer com que gere um hábito, mas agora um hábito saudável. Pegaram isso aí? Na próxima live a gente vai fazer uma reflexão sobre vários hábitos, sobre várias rotinas, sobre várias deixas e várias recompensas que a gente pode ter, mas decorem essa chave. Para que uma coisa se transforme em hábito, precisa ter um loopzinho, um círculozinho, onde existe uma deixa, onde existe uma rotina
e onde existe uma recompensa. Para eu criar uma coisa que vire hábito, eu preciso criar uma deixa, criar uma recompensa. A rotina eu quero, eu sei fazer, mas como vai virar hábito? E para que eu também quebre esse ciclo, esse loop, eu preciso quebrar o meio, que é a rotina. Pegaram isso aí? Pessoal, hashtag PQP, perseverar e querer é poder, linkzinho na minha bio, acabou lá na Concórdia, estão esgotados também os livros aqui, a gente já pediu uma nova leva aí, já vendemos muitos livros, graças a Deus, mas dá para comprar pela internet, tanto digital quanto físico, e a gente vai bater um papo aí muito ainda sobre isso, tá? Café Guaraná, leitura e meditar, bom dia para vocês aí, tamo junto. Obrigado aí pessoal que participou da live, obrigado doutora Juliana, obrigado Roberta. O que acontece quando a pessoa vai dormir mais, parece que a mente não parou de trabalhar, é como se nem tivesse dormido direito, porém o corpo está descansado, mas sente que a mente está muito cansada, é uma rotina terrível. É exatamente isso. Obrigado aí, pessoal. Tamo junto.